As políticas de apoio. Induzir o acesso às políticas de apoio para a EJA pelos estados e municípios, como o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Transporte Escolar, PNL de EJA, que é o livro didático, o PAR, porque ainda existem as políticas de apoio, mas não são acessadas pela EJA. Então, aí há um movimento importante que os estados e municípios acessem as políticas já instituídas para a educação de jovens e adultos, que são lutas históricas e quando elas de fato acontecem, elas ainda não estão devidamente compreendidas ou com as possibilidades dos instrumentos de que de fato elas aconteçam nos estados e municípios. Promover políticas de acesso e fomento à leitura. Nós temos o concurso Literatura para Todos, projetos, né, que trabalham a leitura para a educação de jovens e adultos. Já fizemos 5 concursos, estamos agora finalizando a diagramação de 3 coleções de Literatura para Todos, finalmente. Quem sabe até o final do ano a gente consiga fazer a distribuição para as redes desta coleção, ou destas coleções. Promover a produção e distribuição de materiais didáticos e literários específicos para a EJA, quer dizer, qualificar o PNL de EJA, e também o guia de tecnologias, enfim, todos os instrumentos do Ministério da Educação que passem a, de fato, inserir a EJA, porque tem muitas coisas que estão em outras secretarias dentro do Ministério da Educação e que não contemplam a EJA. Então, de que forma a gente pode estar nesses espaços também que já estão colocados, como é o caso do guia de tecnologias, que são experiências, que são possibilidades inovadoras de tecnologias para a educação. Tá? Fortalecimento das redes e a intersetorialidade, promover a articulação entre os diversos programas e ações na área de EJA, desenvolvidos pelos ministérios e órgãos do governo federal para implantação de ações menos fragmentadas na área de EJA e sobreposições de ações. Essa é uma discussão histórica aí dos próprios fóruns de EJA, a fragmentação das ações da EJA em vários ministérios, em vários órgãos. Isso acontece também em nível estadual, em nível municipal. Então, de que forma a gente conseguir articular melhor essas ações? O ProJovem é um programa que estava diretamente ligado à Presidência da República, através da Secretaria Nacional de Juventude. Este ano ele está vindo para o Ministério da Educação, especificamente para dentro da SECAD. Eu acompanhei um pouco esse momento de transição do programa para dentro da SECAD. Ele está em fase de reestruturação com uma diretoria própria. Ele não vem para dentro da diretoria de EJA, mas uma diretoria pensada com uma proximidade muito grande com a diretoria de EJA do Ministério da Educação, da SECAD, e com possibilidade de muitas mudanças aí em relação ao programa ProJovem. Potencializar as ações da agenda territorial de desenvolvimento integrado e fortalecimento da educação de jovens e adultos. Essa foi uma estratégia iniciada lá em 2008 e que em alguns lugares ela avançou, em alguns estados ela não aconteceu. Tem diferentes momentos, assim, diferentes situações, vamos dizer assim, da agenda territorial nos estados. E aí, quando assumimos agora a coordenação de EJA, nós pensamos, bom, o que vamos fazer com a agenda? E nas reuniões que fizemos com a SENAEJA, o Edmilson está aqui, né, o representante dos fóruns de EJA, na SENAEJA nós chamamos 2 reuniões esse semestre com a SENAEJA, que é a Comissão Nacional com quem a gente tem discutido e tem contribuído muito nesse processo, embora a gente não tenha feito uma discussão formal, vamos dizer assim, chamada pelo MEC com os fóruns de EJA, por uma questão não da nossa vontade, mas pela impossibilidade de, nesse momento, né, em função das orientações que foram dadas em nível nacional, governamental, de que houve um corte, e esse corte de recursos ele foi
colocado especificamente ou basicamente nas passagens e diárias e na organização de eventos e atividades. Então, fomos orientados, todas as secretarias e toda a esplanada dos ministérios, que não se fizesse atividades, eventos no primeiro semestre e no segundo. Agora a gente já está rediscutindo um pouco isso, mas o corte de passagens e diárias, ele foi definitivo. Nós não tínhamos como chamar atividade. Então, assim, não foi uma coisa assim, não queremos fazer interlocução com os fóruns. Tanto é que os fóruns se organizaram e foram lá. A secretária naquele dia não teve como atender, mas nós fizemos a conversa com os fóruns e queremos retomar isso no Eneja agora, com 2 dias de discussão antes do Eneja, para que a gente de fato consiga, né, ouvir e fazer o diálogo com os fóruns agora em Salvador, tá certo? Então, assim, não foi um recuo ao diálogo, e eu acho que nem por parte da secretária. Na verdade, houve uma troca de gestão, e quem vive troca de gestão sabe o que isso significa num órgão público, né? Há mudanças significativas, há mudanças de pessoas, os processos paralisam e é muito difícil. E eu acho que esses 6 meses, assim, o primeiro semestre de 2011, ele foi para dar uma ajeitada, vamos dizer assim, para quem está chegando, se apropriando dos processos, se situando em relação às políticas que estavam sendo implementadas, e que eu acho que agora, a partir do segundo semestre, a gente já consegue ter um outro tipo de relação e dar continuidade àquilo que se vinha fazendo e aprofundando esse diálogo. Então, assim, deixar isso muito claro, né? Eu acho que tanto a Jane quanto a Annelise falou aqui, não há de forma nenhuma uma intencionalidade de não manter o diálogo com os fóruns. Falei aqui na presença, né, na mesa de abertura, de que há sim um interesse e um compromisso também com os fóruns de EJA, e do meu ponto de vista, sem dúvida, contribui muito, embora, né, algumas propostas, como diz a Annelise, não sejam exatamente direcionadas a quem faz o quê, mas eu acho que isso que está sendo discutido aqui vai ser levado ao Eneja, vai contribuir muito, inclusive para a política do MEC. Quem sabe, algo mais concreto, mais propositivo. Então, a agenda, nessa discussão com a Senaeja, nós colocamos: vamos continuar a agenda como uma estratégia de articulação e organização da política nacional de EJA, como uma organização dos territórios? Fizemos a discussão e compreendemos que sim, entendemos que sim, que vamos dar continuidade. E aí realizamos um encontro no Nordeste com os representantes do Estado do Nordeste. Foi uma reunião muito produtiva, onde a gente alinhou um pouco as concepções, o que queremos com a agenda territorial. Queremos fazer esse encontro na região Norte e vamos fazer também com a região Sul, Sudeste e Centro-Oeste, provavelmente num momento só. Embora com toda a dificuldade, como eu falei, de a gente não conseguir disponibilizar passagens e diárias, mas a gente vai fazer um esforço aí, talvez não com passagem, mas com a possibilidade aí de organizar alguma atividade para que a gente consiga fazer a discussão sobre a agenda territorial e como podemos avançar com a agenda. Tá? Ainda nesse semestre, né, agora, setembro provavelmente. E 5 minutos para finalizar aqui. Articulação com o Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos, Ministério da Cultura e outros aí, para a implementação de políticas de educação em prisões. Com a lei agora sancionada há pouco pela presidenta Dilma sobre remissão de pena pelo estudo, vocês devem ter acompanhado. Essa temática de educação em prisões vem muito forte, nós precisamos articular isso muito, é um desafio grande. E 1 ou 2 anos atrás se começou um movimento
né, Cida, Zanetti? Lembra da educação em prisões, quando a gente tinha começado a organizar todos os encontros estaduais e, de alguma forma, isso parou em função da necessidade de uma legislação. O CNE aprovou a legislação sobre a educação em prisões, o Conselho de Justiça também. E agora, bom, vamos lá, legislação tem. Então, nós vamos propor os encontros, né, com os representantes das secretarias de Estado da Educação, da Segurança, para pensarmos os planos estaduais de educação em prisão. Tá? Essa é uma tarefa, um compromisso que nós temos que avançar. E articulação com a Senais, Secretaria de Economia Solidária, a CETEC, para discussão aí da economia solidária, o mundo do trabalho, profissionalização. Temos uma relação bastante forte aí com o pessoal da CETEC, inclusive a diretora é gaúcha aqui, a Simone. Então a gente tem tido uma boa interlocução para pensarmos a educação profissional, o ProEja. Estamos fazendo uma aproximação grande com o INEP para discutirmos o censo escolar. Em primeiro lugar, a semana passada a gente estava mexendo no próprio instrumento do censo escolar para adequar de uma forma melhor os dados sobre a EJA no Educacenso. Temos que discutir a questão da certificação, que ainda é muito, né, não temos muita clareza para onde vamos em relação aos exames de certificação, aos exames supletivos dos estados. Quer dizer, eu acho que essa é uma definição importante que nós temos que fazer. E a articulação aí com o Ministério da Saúde para a implementação do projeto Olhar Brasil e Saúde na Escola, que é uma lacuna grande. Houve uma tentativa de implementação, mas assim nós tivemos muita dificuldade das articulações entre Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação para a implementação do Olhar Brasil, que é a distribuição de óculos e consulta oftalmológica para os nossos alunos, para os nossos sujeitos da EJA. Inserção das temáticas da diversidade e inclusão nos cursos de formação e nos currículos de EJA, que também nós temos que avançar. É aquele meio que a Jane Paiva trazia, né? Esse meio, que de fato fazer para a gente avançar na educação de jovens e adultos, na questão da modalidade da escolarização. O diálogo SECAD-MEC com os fóruns de EJA. Eu acho que o documento, como eu falei aqui, o Nacional Preparatório, a Comissão Nacional de Alfabetização e EJA, que discutiu o PNE, enfim, todos, a agenda territorial. Há uma ideia, esse ano a gente não conseguiu viabilizar, mas nos próximos anos, de que o MEC e a SECAD sejam mais próximos dos estados na discussão da agenda, tá? A medalha Paulo Freire, que nós ontem estávamos fazendo a pré-seleção das experiências inovadoras na área da EJA. E interessante, o ano passado nós tivemos 35 inscrições. Esse ano nós tivemos 75 experiências inscritas em todo o país. Tem estados que não escreveram nenhuma experiência, tem estados que escreveram várias experiências. A Comissão da Agenda Territorial encaminhou 2 por estado. Nós estamos lá fazendo a pré-seleção e nós teremos uma outra fase, que é a visita a 10 experiências para premiarmos 5 experiências da medalha Paulo Freire, que possam ser, vamos dizer, inspiração para outras experiências nos estados. Tá? O portal dos fóruns de EJA, a SECAD repassou recurso para a organização do portal dos fóruns. Foi ano passado, algumas instituições tiveram dificuldades de executar esse recurso, devolveram, e estamos revendo tudo isso, estamos organizando isso para repassar novamente o recurso para o portal dos fóruns de EJA. Os centros de referência, que são uma organização, né, para a memória e documentação da EJA, estava um pouco parado, mas a gente conseguiu revitalizar isso. Fizemos uma reunião na semana passada, chamamos os representantes dos centros de referência de todos os estados, das universidades. Vamos dar continuidade a isso, que é um
é algo importante para a EJA, que se tenha a memória, que se organize a memória da EJA. Universidades públicas, federais ou estaduais, que têm que se organizar nos seus estados para montar os centros de referência em EJA. Na região sul, isso ainda não está muito, eu acho que essa é uma discussão importante que vocês têm que fazer, porque o sul não tem centro de referência, né? Então, eu acho que é um ponto que vocês podem discutir isso no próprio encontro, ver se há interesse, para que no próximo ano a gente consiga viabilizar isso, tá? Os EREJAs e o ENEJA, a SECAD conseguiu repassar o recurso para o ENEJA, agora no dia 12 de agosto, sexta-feira passada. Então, a parte, né, do Ministério da Educação para que se organize o ENEJA já está lá no Instituto Federal Baiano. Agora cabe aos fóruns, né, dar sequência e organizar o ENEJA. O Seminário de Formação de Educadores, que também é uma parceria, né, com os fóruns, o Ministério, e que espero assim que ele seja de fato se constitua num espaço para discussão sobre formação de educadores, políticas de formação de educadores. Eu acho que a gente tem que avançar numa proposta mais propositiva em relação à formação dos educadores. E as políticas intersetoriais, a educação profissional, o ProEJA, o ProJovem, o Certifique, enfim, as cátedras de EJA, as nossas cooperações internacionais, enfim, o rol aí de políticas e ações que estão no âmbito da Coordenação Geral de Educação de Jovens e Adultos. Eu agradeço essa oportunidade, então estou aberta a responder alguma dúvida, enfim, os questionamentos. Muito obrigada.